Desolador panorama de William sem Kate Middleton e exclusiva de Harry contra Camila e Carlos III no Reino Unido. A ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William tem sido motivo de especulações e preocupações para os súditos do Reino Unido. A falta de uma figura tão importante e querida como Kate deixa um vazio no coração do povo britânico. Enquanto isso, Harry tem se mostrado cada vez mais crítico em relação a Camila e Carlos III, expressando publicamente sua desaprovação em relação ao casal. Isso tem causado certo desconforto na família real e gerado debates na opinião pública. A população aguarda ansiosamente por uma resolução para esses conflitos, torcendo para que a união e a harmonia sejam restabelecidas entre todos os membros da realeza. O desolador panorama de William sem Kate Middleton tem levado ao surgimento de boatos e especulações na mídia britânica. Alguns relatam que a ausência da duquesa de Cambridge está relacionada a problemas de saúde, enquanto outros afirmam que o casal está enfrentando dificuldades em seu relacionamento. No entanto, até o momento nenhuma informação oficial foi divulgada para esclarecer a situação. Enquanto isso, as críticas de Harry em relação a Camila e Carlos III têm ganhado destaque na imprensa internacional. O príncipe tem utilizado sua plataforma para expressar sua desaprovação sobre o comportamento do casal, o que tem gerado polêmica e debates acalorados na opinião pública. Alguns acreditam que essa atitude de Harry pode criar atritos e tensões dentro da família real. O impacto da ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William vai além dos muros do Palácio Real. A população britânica, acostumada a vê-los como uma dupla exemplar, sente falta da presença radiante e empática da duquesa de Cambridge. Além das especulações sobre problemas de saúde ou dificuldades no relacionamento, surgem questionamentos sobre o impacto dessa ausência nos projetos sociais e instituições de caridade que o casal real apoia. Enquanto isso, as críticas de Harry em relação a Camila e Carlos III têm repercutido em outras áreas além da família real. Essas manifestações públicas do príncipe criaram uma onda de discussões sobre a interferência política da monarquia e o papel dos membros da realeza na sociedade contemporânea. Especialistas debatem sobre a responsabilidade desses indivíduos em tomar posições públicas, considerando o equilíbrio entre sua posição de destaque e sua obrigação de representar a nação de forma imparcial. O desolador panorama de William sem Kate Middleton tem gerado preocupações não apenas entre os súditos do Reino Unido, mas também nos círculos políticos. A ausência da duquesa de Cambridge em eventos oficiais e representações reais tem levantado questões sobre a sucessão do trono. Com a falta de um herdeiro direto ao lado de William, especular-se sobre quem assumiria o papel de representante da coroa após sua ascensão ao trono. Além disso, a exclusiva de Harry contra Camila e Carlos III tem repercutido nos bastidores da família real. A postura do príncipe em relação a seu padrasto e avô tem dividido opiniões entre os membros mais conservadores. Enquanto alguns consideram que Harry está exercendo seu direito de liberdade de expressão, outros o acusam de desrespeitar a hierarquia e a tradição da monarquia britânica. Enquanto os boatos circulam sobre a ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William, surgem preocupações sobre o impacto de sua falta em relação aos projetos sociais e instituições de caridade que o casal real apoia. A participação de Kate nesses projetos sempre foi vista como uma maneira de promover a conscientização e apoiar causas importantes para a sociedade. Sua ausência pode deixar um vazio inquestionável nessas iniciativas e afetar negativamente os esforços de arrecadação de fundos e mobilização de recursos. Enquanto isso, as críticas de Harry sobre Camila e Carlos III têm levantado questões sobre a interferência política da monarquia. Alguns especialistas argumentam que os membros da realeza devem ser neutros em questões políticas, a fim de manter a imparcialidade e o equilíbrio necessário para representar toda a nação. A postura de Harry pode desafiar essa tradição e levantar questionamentos sobre o papel dos membros da família real na sociedade contemporânea. A ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William tem levantado preocupações não apenas entre os súditos do Reino Unido, mas também no âmbito da saúde mental.
A falta de informações oficiais sobre sua ausência tem gerado ansiedade e especulações sobre sua condição emocional. A importância da saúde mental tem sido cada vez mais reconhecida, e a falta de Kate como um modelo de resiliência e equilíbrio emocional pode impactar negativamente a percepção e o apoio a questões relacionadas à saúde mental no país. Além disso, as críticas de Harry em relação a Camila e Carlos III têm chamado a atenção para o debate sobre o papel da monarquia no cenário político atual. A interferência dos membros da realeza em questões políticas pode levantar questionamentos sobre a independência do poder executivo e a relevância da monarquia. Especialistas discutem sobre a necessidade de uma maior separação entre a família real e a política, a fim de garantir a imparcialidade e a representatividade democrática do governo. Enquanto os boatos circulam sobre a ausência de Kate Middleton, surgem preocupações sobre o impacto dessa falta nos projetos de caridade apoiados pelo casal real. A presença de Kate nesses eventos sempre foi vista como uma forma de promover e arrecadar fundos para causas nobres. A falta de sua participação pode diminuir a visibilidade dessas instituições e dificultar a captação de recursos necessários para ajudar aqueles que mais precisam. Enquanto isso, as críticas de Harry sobre Camila e Carlos III têm despertado debate sobre o equilíbrio entre tradição e progresso na monarquia britânica. A postura do príncipe em questionar a conduta de membros mais antigos da família real pode ser vista como uma tentativa de modernizar a instituição, adaptando-a aos valores e às expectativas da sociedade contemporânea. No entanto, essas críticas também geram atritos e divisões dentro da própria família real, evidenciando a dificuldade em conciliar tradição e mudança. A ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William também tem consequências para a imagem do Reino Unido no cenário internacional. A figura carismática e elegante de Kate sempre foi vista como um símbolo de sofisticação e tradição britânica, contribuindo para a reputação do país no exterior. A falta de sua presença em eventos oficiais e representações reais pode afetar a percepção dos outros países em relação à estabilidade e ao prestígio da monarquia britânica, podendo ter impactos políticos e econômicos. A exclusiva de Harry contra Camila e Carlos III tem causado uma reviravolta na família real. As críticas do príncipe têm feito com que os membros mais conservadores se posicionem ao lado de Camila e Carlos III, defendendo a tradição e a continuidade dos valores da monarquia. Por outro lado, os mais progressistas acreditam que as críticas de Harry são válidas e necessárias para a modernização da instituição. Essa divisão interna na família real cria um ambiente de tensão e incerteza sobre o futuro da monarquia no Reino Unido. A ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William tem gerado especulações sobre seu estado de saúde mental, levantando questões sobre a importância da saúde emocional na sociedade. Diante dessa falta de informações oficiais, tem havido preocupações sobre a ansiedade, o impacto emocional que essa ausência possa estar causando em Kate. A saúde mental tem sido cada vez mais reconhecida como um aspecto crucial do bem-estar das pessoas, e a falta de uma figura como Kate, conhecida por sua resiliência e equilíbrio emocional, pode afetar negativamente a percepção e o apoio a questões relacionadas à saúde mental no país. Além disso, as críticas de Harry em relação a Camila e Carlos III têm levantado um debate sobre o papel da monarquia no cenário político atual. A interferência dos membros da realeza em questões políticas pode suscitar questionamentos sobre a independência do poder executivo e a relevância da monarquia na tomada de decisões políticas. Especialistas discutem sobre a necessidade de uma maior separação entre a família real e a política, a fim de garantir a imparcialidade e a representatividade democrática do governo. Enquanto isso, as críticas de Harry sobre Camila e Carlos III têm despertado debate sobre o equilíbrio entre tradição e progresso na monarquia britânica. A postura do príncipe em questionar a conduta de membros mais antigos da família real pode ser vista como uma tentativa de modernizar a instituição, adaptando-a aos valores e às expectativas da sociedade contemporânea. No entanto, essas críticas também geram atritos e divisões dentro da própria família real, evidenciando a dificuldade em
conciliar tradição e mudança. Enquanto a ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William continua gerando especulações, surgem também preocupações sobre o impacto que isso pode ter nos compromissos e deveres reais. Kate sempre foi uma presença ativa no apoio a instituições de caridade e projetos sociais, e sua falta pode afetar negativamente essas causas. Organizações beneficentes que contavam com o apoio do casal real podem enfrentar desafios em sua arrecadação de fundos e mobilização de recursos sem a participação de Kate. Além disso, sua ausência em eventos oficiais pode diminuir a visibilidade dessas instituições e dificultar o alcance de suas metas. A ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William tem gerado preocupações não apenas entre os súditos do Reino Unido, mas também no âmbito da saúde mental. A falta de informações oficiais sobre sua ausência tem gerado ansiedade e especulações sobre sua condição emocional. A importância da saúde mental tem sido cada vez mais reconhecida, e a falta de Kate como um modelo de resiliência e equilíbrio emocional pode impactar negativamente a percepção e o apoio a questões relacionadas à saúde mental no país. Além disso, as críticas de Harry em relação a Camila e Carlos III têm chamado a atenção para o debate sobre o papel da monarquia no cenário político atual. A interferência dos membros da realeza em questões políticas pode levantar questionamentos sobre a independência do poder executivo e a relevância da monarquia. Especialistas discutem sobre a necessidade de uma maior separação entre a família real e a política, a fim de garantir a imparcialidade e a representatividade democrática do governo. Enquanto os boatos circulam sobre a ausência de Kate Middleton, surgem preocupações sobre o impacto dessa falta nos projetos de caridade apoiados pelo casal real. A presença de Kate nesses eventos sempre foi vista como uma forma de promover e arrecadar fundos para causas nobres. A falta de sua participação pode diminuir a visibilidade dessas instituições e dificultar a captação de recursos necessários para ajudar aqueles que mais precisam. Enquanto isso, as críticas de Harry sobre Camila e Carlos III têm despertado debate sobre o equilíbrio entre tradição e progresso na monarquia britânica. A postura do príncipe em questionar a conduta de membros mais antigos da família real pode ser vista como uma tentativa de modernizar a instituição, adaptando-a aos valores e às expectativas da sociedade contemporânea. No entanto, essas críticas também geram atritos e divisões dentro da própria família real, evidenciando a dificuldade em conciliar tradição e mudança. A ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William também tem consequências para a imagem do Reino Unido no cenário internacional. A figura carismática e elegante de Kate sempre foi vista como um símbolo de sofisticação e tradição britânica, contribuindo para a reputação do país no exterior. A falta de sua presença em eventos oficiais e representações reais pode afetar a percepção dos outros países em relação à estabilidade e ao prestígio da monarquia britânica, podendo ter impactos políticos e econômicos. A exclusiva de Harry contra Camila e Carlos III tem causado uma reviravolta na família real. As críticas do príncipe têm feito com que os membros mais conservadores se posicionem ao lado de Camila e Carlos III, defendendo a tradição e a continuidade dos valores da monarquia. Por outro lado, os mais progressistas acreditam que as críticas de Harry são válidas e necessárias para a modernização da instituição. Essa divisão interna na família real cria um ambiente de tensão e incerteza sobre o futuro da monarquia no Reino Unido. A ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William tem gerado especulações sobre seu estado de saúde mental, levantando questões sobre a importância da saúde emocional na sociedade. Diante dessa falta de informações oficiais, tem havido preocupações sobre a ansiedade, o impacto emocional que essa ausência possa estar causando em Kate. A saúde mental tem sido cada vez mais reconhecida como um aspecto crucial do bem-estar das pessoas, e a falta de uma figura como Kate, conhecida por sua resiliência e equilíbrio emocional, pode afetar negativamente a percepção e o apoio a questões relacionadas à saúde mental no país. Além disso, as críticas de Harry em relação a Camila e Carlos III têm levantado um debate sobre o papel da monarquia no cenário político atual. A interferência dos membros da realeza em questões políticas pode suscitar questionamentos sobre a independência do poder executivo e a relevância da monarquia na tomada de decisões políticas. Especialistas discutem sobre a necessidade de uma maior separação entre a família real e a política, a fim de garantir a imparcialidade e a representatividade democrática do governo. Enquanto isso,
As críticas de Harry sobre Camila e Carlos III têm despertado debate sobre o equilíbrio entre tradição e progresso na monarquia britânica. A postura do príncipe em questionar a conduta de membros mais antigos da família real pode ser vista como uma tentativa de modernizar a instituição, adaptando-a aos valores e às expectativas da sociedade contemporânea. No entanto, essas críticas também geram atritos e divisões dentro da própria família real, evidenciando a dificuldade em conciliar tradição e mudança. Enquanto a ausência de Kate Middleton ao lado do príncipe William continua gerando especulações, surgem também preocupações sobre o impacto que isso pode ter nos compromissos e deveres reais. O panorama desolador de William sem Kate Middleton e a exclusiva de Harry contra Camila e Carlos III tem gerado preocupações e debates na sociedade britânica. A ausência de Kate tem levantado questões sobre sua saúde e o impacto em projetos sociais. As críticas de Harry têm suscitado reflexões sobre o papel da monarquia na política e a necessidade de separação entre família real e governo. Esses acontecimentos têm dividido opiniões e criado tensões na família real, evidenciando a dificuldade em conciliar tradição e mudança. A imagem do Reino Unido no cenário internacional também pode ser afetada pela falta de Kate em eventos oficiais. A ausência dela ao lado de William tem levantado preocupações sobre sua saúde mental e a importância do bem-estar emocional na sociedade. As críticas de Harry têm gerado debate sobre a interferência política da monarquia e a necessidade de imparcialidade e representatividade democrática. Esses acontecimentos têm impacto não apenas nos súditos do Reino Unido, mas também nos compromissos e deveres reais.